Matheus, vamos ao quadro? É agora. E aí, gente, chegou a nossa hora. E como eu falei no começo do programa, o nosso tema de hoje é esse aí, olha. Cada etapa é muito importante. Nos nossos dois últimos encontros aqui, eu falei sobre a avaliação psicopedagógica e depois eu falei sobre a intervenção psicopedagógica, que é o estágio, então, onde a gente vai trabalhar em cima dos prejuízos que foram apontados durante a avaliação. E hoje, então, quero falar sobre isso aí. Cada etapa é muito importante. Gente, quando a gente fala em intervenção, em desenvolvimento infantil, em infância, e se a gente parar para pensar, quando a gente também fala na vida, né, sobre a vida em viver, é muito importante que a gente entenda que cada etapa é muito importante. Como eu falei com vocês, quando chega o momento da intervenção, nós então vamos trabalhar em cima dos prejuízos que foram apontados na avaliação. Quando um psicopedagogo é procurado, uma psicopedagoga é procurada, na maioria das vezes, a criança, né, o atendente está tendo dificuldade com a leitura e com a escrita. E a gente, então, sabe que esse é o nosso objetivo final, fazer com que a criança trabalhe nos prejuízos e consiga, então, ler e escrever de uma maneira melhor. Só que nós gostamos de resultados imediatos. Nós achamos que em um mês, que em 3 semanas, a gente já vai ter aquele problema solucionado. Quando nós, então, pensamos em intervenção psicopedagógica, a gente precisa entender que existe uma necessidade global, que ela é maior, não é? Então, por exemplo, que a criança consiga ler e escrever. Só que eu também tenho necessidades breves que vão me ajudar a alcançar essa necessidade global, né? Então, eu quero que essa criança seja alfabetizada. Mas será que essa criança ela consegue segurar o lápis direito? Por isso, na avaliação, a gente também vê aspectos da psicomotricidade. Será que essa criança já consegue identificar os sons das letras? Eu quero que ela leia um texto grande, mas ela consegue ler palavras pequenas? Você entende que para chegar aqui no final, eu preciso, então, cumprir etapas anteriores, e essas etapas, elas são fundamentais. Por isso, é muito importante a gente pensar o seguinte: que batalhas eu devo lutar primeiro? Porque depois de uma avaliação, quando a gente entrega para a família um relatório, a gente vai ver ali algumas vezes muitos aspectos que precisam ser desenvolvidos. E nós, profissionais, e nós, família, não daremos conta de resolver todas essas questões ao mesmo tempo. Então, nós precisamos entender que batalhas nós vamos lutar primeiro. Há famílias que procuram psicopedagogos na tentativa de entender, né, uma questão da aprendizagem, e a gente, na avaliação, identifica que a grande questão é emocional, e nós, então, como psicopedagogos, precisamos encaminhar essa criança para um psicólogo, por exemplo. Porque antes de trabalhar questões da aprendizagem, talvez seja uma necessidade maior se trabalhar algumas questões emocionais que aquela criança está vivendo, não é? Por isso eu quero repetir essa frase. Cada momento é muito importante. Eu quero que o meu filho seja um ótimo profissional, mas eu não posso queimar etapas. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem visto cada vez mais os pais preocupados com isso. Eu quero que o meu filho seja um ótimo profissional. Preocupação legítima. Mas então que já acham que a criança precise, com 4 anos, ler. E se esquece que a criança precisa brincar. A gente tem visto, não é? Escolas de educação infantil já com um trabalho estruturado, com muitos livros, quando, na verdade,
Tem que ser um ambiente da brincadeira, da aprendizagem lúdica, não é? A educação infantil, ela pode impactar o profissional que o seu filho, que a sua filha, que a sua criança será. Então, cada etapa é muito importante. Eu quero que meu filho seja um missionário. E aí, então, eu quero que ele viva na igreja de manhã, de tarde, de noite. Esqueço que ele, como criança, precisa brincar, não é? Nós, na igreja, também temos entendido isso, né? A gente fez a nossa última EBF, teve lá o momento do ensino, e aí depois a gente vai levar as crianças para uma sala de novo, para recontar a história. Não, vamos deixar as crianças livres, brincando, alugamos um escorrega grande, não é? Criança precisa brincar, não é? Então, cada etapa é muito, muito importante. Vou repetir a frase. Quando falamos em intervenção, em desenvolvimento infantil, em infância, em viver, cada etapa é muito, muito importante. Mas quero deixar aqui uma outra coisa muito, muito importante. Cada etapa é importante. Mas se a gente pensar nas etapas da vida, a gente vai perceber, e os estudos já comprovam isso, que a infância é uma etapa muito, muito importante, não é? E é isso. Talvez seja agora a etapa de você falar 1000 vezes. Talvez agora seja a etapa de você terminar de arrumar a sua casa e ver a sua casa bagunçada em segundos. Porque agora o seu filho é uma criança. Agora você o tem perto de você. Talvez a sua etapa seja a etapa de dar muito beijo no seu filho pequeno, porque ele vai crescer e talvez vai ficar com vergonha de te apertar e te abraçar na frente dos amigos, como ele fazia quando era criança. Por isso, cada etapa é muito importante e a infância é muito, muito importante. Vamos tentar, na vida, nas intervenções, na escola, não pular etapas. Eu não posso querer que uma criança corra se ela ainda não anda. Eu não posso querer que uma criança faça tantas coisas que eu quero que ela faça, se agora ela não faz algumas coisas que são habilidades antecessoras e fundamentais para que elas alcancem esse objetivo. E nesse momento, o trabalho maior será nosso, que estamos com essas crianças perto de nós. Mas, como eu disse, eu acho que isso se aplica não só para as questões educacionais, pedagógicas, psicopedagógicas. Cada etapa é importante e a infância é muito, muito importante. Eu queria terminar lendo a letra de uma música que nos ajuda a pensar sobre isso. Se chama Pra Sempre em Meu Coração. E diz assim a música, olha: eu queria o tempo parar, de novo te fazer ninar, crescer e mudar, não dá para evitar. É o caminho que Deus lhe traçou. Eu não acredito que eu vou chorar. Brinquedos, gibis, violão espalhados pelo chão. Um dia a poeira irei tirar, no silêncio de não te encontrar. As nossas crianças crescem e um dia nós e eles só teremos as memórias. Então, que eu e você tenhamos sabedoria para aproveitar cada etapa, cada momento, e para cuidar desse momento fundamental, que é a infância, para que tenhamos adultos mais saudáveis em todos os aspectos da vida deles. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.